Você já parou para pensar no que aconteceria se, do nada, o GPS que você tanto confia simplesmente desligasse? A vida, que parecia tão organizada e previsível, se tornaria um verdadeiro labirinto sem saída. Imagine o cenário: as ruas, antes repletas de motoristas seguros, agora cheias de pessoas perdidas, desesperadas, olhando para seus celulares como se fossem mapas de um tesouro perdido, sem saber aonde ir. Nos grandes centros urbanos, o caos seria instantâneo. Motoristas, acostumados a apenas inserir um destino e seguir as instruções, se veriam em apuros. A cada esquina, a confusão se espalharia como fogo em palha seca. Entregadores de comida, que antes navegavam com facilidade pelas ruas movimentadas, agora parariam em meio à agitação, sem saber se estavam a 1 ou a 1.000 quilômetros de distância do destino certo. As chamadas de emergência seriam um jogo de adivinhação, pois sem GPS, como saber onde o socorro é necessário? Um simples acidente tornaria-se uma cena de incerteza, quando cada minuto conta. E não são só os motoristas que seriam afetados. Os negócios que dependem de entregas rápidas enfrentariam um colapso iminente. Aquelas pequenas lojas de bairro que sempre contaram com a logística das entregas ficariam sem clientes, enquanto os sistemas de transporte público, perdidos em itinerários defasados, lançariam os cidadãos em um looping interminável de espera e frustração. A vida cotidiana, presente em nossos relógios digitais, se transformaria em um pesadelo. É como se, de repente, tivéssemos voltado a uma era onde mapas de papel eram a única opção. E quem realmente sabe usar um deles hoje em dia? Agora, e se isso realmente acontecesse amanhã? Como você reagiria em um mundo onde as pequenas certezas de sua rotina se esvaíram e a sensação de se perder se tornasse uma realidade cotidiana? Porque essa não é apenas a história de direções perdidas. As consequências se estendem a muito mais do que você pode imaginar. Fica comigo. A próxima parte dessa jornada revelará como a tecnologia que acreditamos dominar pode, de repente, se transformar em nosso maior desafio. No caos gerado pela súbita ausência do GPS, as consequências vão muito além das dificuldades de encontrar o caminho. Imagine a resposta de socorristas tentando chegar rapidamente a um local de acidente ou uma emergência médica. Sem coordenadas precisas, cada segundo se alonga como uma eternidade. As sirenes cortando o ar seriam acompanhadas pelo som de ânimos exaltados, enquanto o desespero se espalha pela multidão. As autoridades enfrentariam uma crise sem precedentes, forçando os profissionais de emergência a depender de velhos mapas e do conhecimento de rua que muitos já haviam esquecido. Nas ruas, um novo cenário surgiria. Aquelas esquinas conhecidas se tornariam verdadeiros labirintos. O transporte público, já limitado por suas rotas, enfrentaria uma completa desordem. Passageiros parados em pontos de ônibus desinformados, diante de ônibus que não apareceriam, alimentariam uma onda de frustração que ecoaria pelas cidades. A confiança no sistema, que uma vez pareceu infalível, ficaria em frangalhos, e as pessoas, antes acomodadas na rotina previsível, começariam a sentir uma inquietude crescente. E o que dizer das empresas de logística? Falar em colapso não é exagero. Imagine caminhões de entrega ao redor da cidade, perdidos, impossibilitados de fazer entrega de produtos essenciais. O mercado se tornaria um campo de batalha, onde empresas lutariam para se reerguer em uma realidade onde cada entrega é uma missão impossível. A economia, que sempre dependeu de eficiência e rapidez, se tornaria uma sombra do que costumava ser. E os pequenos negócios, que dependem da agilidade das entregas, estariam à beira do abismo. E em meio ao caos, a criminalidade floresceria. Com as autoridades distraídas e a desorientação prevalecendo, os criminosos teriam um campo fértil para agir. A insegurança se tornaria a nova norma, alimentando um ciclo vicioso de desconfiança e medo. A sensação de vulnerabilidade se tornaria palpável, fazendo com que as pessoas se voltassem umas contra as outras. Mas é claro que essa história não termina aqui. Quem diria que existiriam sistemas alternativos de navegação escondidos em lugares inesperados, que poderiam desafiar as limitações do GPS? O jogo da navegação global possui mais nuances do que você pode imaginar.
Prepare-se para descobrir como, mesmo em um mundo que parece desmoronar, há alternativas que nos conectam de maneiras inesperadas. O que parece ser o fim pode ser apenas o começo de uma nova era de exploração e descobertas. No final das contas, é impossível não refletir sobre o quanto estamos atrelados à tecnologia em nosso dia a dia. O GPS, por exemplo, se tornou um aliado confiável. Mas e se, de repente, essa ferramenta deixasse de existir? Iria realmente simplesmente nos perdermos no caminho? Ou seria uma lição sombria sobre a fragilidade das certezas construídas ao longo dos anos? Neste cenário apocalíptico, onde a tecnologia se transforma em uma fonte de ansiedade, é preciso olhar para as alternativas que existem além do nosso vício digital. Mapas de papel, aquela relíquia do passado, se tornariam a última esperança para muitos. Mas será que ainda sabemos como usá-los? Ou, melhor ainda, será que temos a mentalidade afiada para nos adaptarmos a um novo mundo sem as facilidades que nos são tão caras? Sabemos que viver em um mundo onde a tecnologia pode falhar a qualquer momento é um grande desafio. Portanto, a preparação é fundamental. Ter uma alternativa em mente, aprender habilidades antigas e nunca subestimar o poder do conhecimento prático são caminhos que todos devemos considerar. Ao abraçarmos essas nuances, podemos trilhar um caminho mais seguro mesmo diante da incerteza. A verdadeira questão que fica é: até onde estamos dispostos a ir para preservar o que consideramos essencial? Enquanto ponderamos sobre essas alternativas, vale a pena se perguntar: estamos nutrindo um relacionamento saudável com a tecnologia ou estamos nos tornando dependentes dela? E aqui te deixamos um convite. Inscreva-se em nosso canal e entre nesse debate com a gente. Sua opinião é importante e, quem sabe, podemos explorar juntos as profundezas da nossa relação com a tecnologia. Mas lembre-se, enquanto ponderamos sobre essas questões e suas implicações, a verdadeira perda de direção pode não ser apenas física, mas uma reflexão sobre o que nos conecta. Até o próximo vídeo!